Fala, minhas águias, meus futuros policiais militares de Pernambuco. Vamos aqui fechar a parte de PFC, certo? Com o nosso segundo bloco, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai falar de permutação, que vai ser o próximo bloco. Fica comigo, vamos aprender mais questões desse tópico, beleza? Vamos juntos. Olha só, a questão já está na tela. Questão interessante, tá? E ela diz o seguinte: em relação à análise combinatória e à formação de números utilizando o conjunto A, né? 1, 2, 3, 4, 5. Julgo a seguir. Podemos ser formados 60 números naturais de 3 algarismos distintos? Vamos lá. Essa questão é de quê? É questão de formação de número. O professor está querendo saber quantos números podem ser formados. E aí, o que é que você vai ter que entender? Formação de número é o quê? PFC. Regrinha do I que você vai utilizar aqui, tá? Quem são as etapas do problema? Como é formação de número, aí? 3 algarismos. Então, 3 tracinhos. Cada traço desse é uma etapa, beleza? Show de bola. O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar as possibilidades de cada etapa. A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Depois que você encontrar as possibilidades de cada um, você vai lá e multiplica. Beleza? Só que eu quero que você entenda uma coisa importante, hein? Quando se trata de formação de número, eu quero que você fique atento ao seguinte, hein? Não pode iniciar com 0. Beleza? Valor de formação de número não pode iniciar com 0. Entenda isso. Ah, mas essa questão não vai entrar, essa observação. Por quê? Porque os algarismos que eu tenho não entram 0. Ah, beleza, então tudo bem. Por quê, pessoal? Porque imagina, um número de 3 algarismos pode ser 0, 1, 5. Não, porque 0, 1, 5 é quem? É 15. 15 só tem 2 algarismos. Entendeu? Então é isso que você tem que observar. Aí vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira etapa, para o primeiro tracinho? 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser qualquer um desses algarismos. Então, tenho 5 possibilidades. Para o segundo tracinho, quantas possibilidades eu tenho? Aí você tem a opção de botar 5, tem a opção de colocar 4. Só que veja, a questão diz que são 3 algarismos distintos. Então, o algarismo que vai ser colocado aqui não pode ser o que foi colocado aqui. Então, fica 4 possibilidades. E aqui do mesmo jeito, não pode colocar o que foi colocado aqui nem aqui. Ó. Então, fica apenas 3 possibilidades. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60. Então, são 60 números naturais que pode ser formado de 3 algarismos, com esses algarismos aqui disponíveis, certo? Beleza? Show de bola. Essa observação aqui, ó, essa observação aqui que eu coloquei aqui, só é utilizada para a formação de números. Sem a placa não entra, tá? Senha e placa pode iniciar com 0, não tem problema nenhum. Beleza? CPF, né? Enfim. Olha essa outra. Aqui, ó. Podemos ser formados 30 números ímpares de 3 algarismos distintos? 1, 2, 3. Veja que aqui também não tem 0. Então não preciso eu me preocupar com inicia ou não com 0 aqui. A questão é formar números. Então é PFC. Como ele disse que é formar números ímpares, então você tem que pensar, peraí, quando é que um número é ímpar? Quando o final dele é ímpar. Quando o último algarismo é ímpar. Então, nessa situação aqui, você tem que começar por onde? Você tem que começar pelo final e não pelo início. Você tem que começar sempre pela condição que a questão lhe dá. Qual é a condição? O número tem que ser ímpar. Quando é que o número tem que ser ímpar? Quando o último algarismo é ímpar. Então, você começa pelo último e não pelo primeiro, entendeu? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Vou começar aqui por essa etapa aqui. Traz para frente. Quantas possibilidades eu tenho de colocar um algarismo aqui no último tracinho, na última etapa? Tem que ser um número ímpar, né? 1, 2, 3 possibilidades. Beleza? Aí, show de bola. Aí vem para cá. Deixa eu ver se os algarismos têm que ser distintos. Os algarismos que você vai colocar têm que ser distintos. Então, se já foi colocado um algarismo aqui, então aqui, ó, no segundo, não pode ser colocado o mesmo que foi colocado aqui. Então, sobra 4 possibilidades. E aqui, 3 possibilidades, porque já foi colocado um aqui e um total de 5.
É como se fosse assim, já foi colocado o número 5 aqui. Então, aqui não pode ser colocado 5. Sobra apenas o 1, 2, o 3 e o 4. Vamos supor que aqui foi colocado o número 2, por exemplo. Então, sobra o 1, 3 e o 4 para ser colocado aqui. Por isso que é 3 possibilidades. Dá 30, vamos ver. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Errado, gabarito. Beleza? Não é 30. É mais de 30, 36. Show de bola? Vamos lá. Olha essa outra. Podemos ser formados 85 números naturais menores do que 1000 com os algarismos distintos? A questão é boa, hein? Eu tenho essas possibilidades aqui de utilização de algarismos. Beleza. Números menores que 1000, gente, olha, é todos os números de 3 algarismos, números de 2 algarismos e números de 1 algarismo. Concorda? Então, quem são os números menores do que 1000? Todos os números de 3 algarismos também já dá número menor do que 1000, né? Porque 1000 tem 4 algarismos, então o maior número possível menor do que 1000 é 999. Beleza, ou seja, de 3 algarismos. Só que tem essa possibilidade aqui, ó, de 3 algarismos, ou essa possibilidade de 2 algarismos, ou essa possibilidade de apenas 1 algarismo. Você tem que fazer 3 princípios de 3 regras do I e depois somar as possibilidades. Caso aqui usa a regra do I e a regra do O mesmo tempo, né? Vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho aqui para formar número de 3 algarismos? 5. Deixa eu ver se em algum momento ele fala algarismo distintos. Aí falou sim, ó. Então é 5 possibilidades para cá. Aqui 4, porque já foi colocado um aqui. E aqui 3 possibilidades, porque já foi colocado 2. Então 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. Beleza? Aí segue a mesma coisa aqui, ó. Quantas possibilidades tenho aqui? 5. Vezes aqui 4, porque já foi colocado um aqui. Então, números de 2 algarismos só tem 20 possibilidades. Dá para formar com esses 5 aqui, né? E um algarismo é só o próprio 5. Tem 5 possibilidades. Pode ser o 1, 2, o 3, o 4 ou o 5, né? Então, beleza. Então, você vai fazer, ó. 60 mais 20 mais 5. Dá 85. O gabarito está certo. Beleza? Questão muito interessante, muito boa. Beleza? Tem que ter essa sacada. Menores do que 1000. Tem a possibilidade de ter 3 algarismos, ou 2 algarismos, ou 1 algarismo. Dividiu em casos, né? Então aí você soma as possibilidades. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Olha essa outra, muito boa também, ó. Ele dá aqui, ó, uma explicação de princípio fundamental da contagem, por aí vai. Aí começa aqui, ó, em relação ao princípio da contagem, julgo o item a seguir. Se existe 5 rodovias de A a B, vamos lá, de A para B, tem 5 rodovias. Beleza. 5 pontos ligando a cidade B para C. De B para C tem 5 pontos. Beleza. 3 rodovias ligando C para D. Que é C, né? C para D. Então, quantas ele falou? 3 rodovias. Então, existem 75 maneiras de uma pessoa ir de A para D, passando necessariamente por B e C. Vamos lá. Olha a jogada aqui dessa questão. Ah, professor, ele só cobrou uma questão desse tipo aqui? Não. Cobrou outras. Ó. Ele quer sair de A e para D. Para ele sair de A para D, ele vai de A para B, ou B para C, ou C para D. Ou é assim, ó, A para B e B para C e C para D. Com certeza a interpretação pede o I. Então por isso você vai multiplicar as possibilidades de cada etapa. A primeira etapa é de A para B, 5 opções. Vezes B para C, 5 opções. C para D, 3 opções. Então, multiplicando as possibilidades de cada etapa, nós teremos 75. Ele fala que são 75 maneiras? Correto. Então, esse item aqui está certíssimo. Beleza? Mais uma questão para você de PFC. Essas questões de caminho é PFC, certo? Muito comum essas questões.
Em 2022 ele teve cobrando uma parecida. Olha aqui. Para irmos da cidade A para B, vamos lá, de A para B, temos 4 caminhos. Beleza. Distintos, né? Para ir da cidade B para C, olha aí como se parecem as questões. Né? Nós temos 5 caminhos distintos. Quantas maneiras podemos ir para a cidade A? Deixa eu botar o C aqui. Ó. Podemos ir da cidade A até C, ir de A para C, passando por B e depois voltar para A. Ah, então ele vai e volta. Passando novamente pela cidade B, sem usar caminhos repetidos. Ah, então vamos lá. Ele vai de A para B, 4 possibilidades. E de B para C, 5 possibilidades. E aí ele vai voltar. C para B, não tinha 5? Só que ele não pode voltar pelo caminho que ele foi. Então fica 4 possibilidades. Vezes I, né? B para A. Gente, B para A, ele já usou, tinha 4 opções. Como ele não pode voltar pelo caminho que ele foi, então fica 3 opções. Então nós vamos ter 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 4 é 80. 80 vezes 3, 240. Gabarito a letra A de águia. Beleza? Mais uma questão de princípio fundamental da contagem, que ele utiliza o quê? A ideia de caminhos, né? De possibilidade de uma cidade para outra. Então, regra do I também. Beleza? A maioria das questões, todas essas têm a ideia da regra do I. Aí tivemos essa aqui em 2022 também, bem interessante. Ó. Um xilofone deve ser montado escolhendo 7 teclas de tamanhos distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas sempre obedecendo da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. A ordem crescente de tamanho. Para cada tecla, há disponível 5 cores: branco, amarelo, azul, verde e vermelho. Cada tecla tem 5 cores diferentes, né? Possibilidades disponíveis. Provavelmente ele vai pintar as teclas. Quantas maneiras distintas é possível montar esse xilofone, ou seja, essas 7 teclas, sabendo que teclas vizinhas não podem ter a mesma cor? Vamos lá, da esquerda para a direita. Quantas possibilidades eu tenho de pintar a primeira tecla? 5. A segunda não pode ter a mesma cor que tem essa, então vai ficar 4 possibilidades. Essa terceira opção aqui não pode ser a mesma cor dessa. Pode ser essa, então fica 4 possibilidades. Isso vai acontecendo nas outras também. Ó. Aqui é 4 possibilidades. Por quê? Porque não pode ser o do vizinho. Pode ser esse ou esse. 4 opções. Então sempre aqui vai ficar sendo 4. 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. Entendeu a lógica? Então é só multiplicar. Ele vai pintar uma tecla e outra e outra, outra, outra e outra. Ou seja, princípio multiplicativo é a famosa regrinha do I. Beleza? 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Beleza? Aqui também dá 64. 64. 64 vezes 64. Deixa eu ver aqui. 64 vezes 64, depois eu multiplico por 5. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 6, 24. Com 25. 24. Vai 2, né? 36 com 2, 38. Vamos ver aqui quanto é que dá. Aqui dá 6. Aqui dá 9, né? Aqui dá 10, vai 1. Aqui fica 4. Dá 4.096. Só que eu preciso multiplicar por 5. Né? Aí você faz vezes 5. Melhor do que multiplicar por 5, sabe o que é? É você multiplicar por 10 e dividir por 2. Se eu multiplicar por 10, ó, vai dar... Vou acrescentar um 0, né? Fica 40.960. Se eu dividir por 2, vai dar justamente 20.480. Então o resultado é 20.480. Pronto, matou a questão. Gabarito de letra B de balão. Na dúvida, multiplica mesmo na raça. Aí. 6 vezes 5, 30. 0 sobe 3. 6 vezes 5, 45. 46, 47, 48. Vai 4. 5 vezes 0 é 0. Baixo 4. 5 vezes 4,
20. Ó. Aí, o mesmo resultado. Beleza? Questãozinha também interessante pra vocês aí. É 2022, bem recente. Aí vem comigo. Olha essa outra. Os 60 policiais militares que compõem o efetivo da banda militar receberam a identificação numérica. Esse número é par e é formado por 4 números distintos, escolhido entre 2, 3, 4, 5 e 6. Questão de formação de número, aí, PFC. 1, 2, 3, 4. São 4 algarismos distintos. E ele tem que ser par. Para ele ser par, o último algarismo tem que ser o quê? Par. Nós já sabemos disso. Se cada policial possuir uma única numeração, beleza. Quantas identificações utilizando o mesmo critério ainda sobram para possíveis contratações de novos membros? Pensa comigo, eu tenho 60 policiais, né? Vamos lá, quantas possibilidades dá para formar aí número de identificação? Se o número é par, então você tem que começar sempre pela condição, você começa pelo final, beleza? Quantas possibilidades eu tenho para colocar um algarismo par aqui? Porque o número só é par, a identificação se o final for par. Então tem o 2, o 4 e o 6. Tem 3 possibilidades. Aí pra cá, quantas possibilidades tenho? Vamos supor que eu coloquei o 2 aqui no final. Então não pode ser mais colocado o 2 aqui, ó. Já foi escolhido. Então sobra 4 opções. Vamos supor que foi colocado 5. Então não pode ser mais colocado 5. Já foi colocado. Ele disse que tem que ser distintos. Então sobra apenas 3 possibilidades. Nesse caso aqui sobra apenas 2 possibilidades. Beleza? Então aí é só você multiplicar. Formação de número, multiplicação. Vamos lá. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 3 é 9. Então 8 vezes 9, 72. Se você for apressado, emocionado e correr para marcar a letra E, você erra a questão. Porque 72 são a quantidade de números de identificação. Só que ele não quer isso. Ele quer os números que sobram depois de você dar para os 60 policiais que compõem o efetivo da banda. Então os que sobram é só fazer o quê? 72 menos 60. Olha aí que questão interessante. Sobra 12. Então ainda cabe 12 membros na banda militar. Então por isso gabarito a letra C de caveira. Beleza? Eu tenho certeza que pegadinha dessa você não cai. Beleza? Questão muito parecida com a sua prova, tá? Agora olha essa outra questão. Olha essa outra questãozinha aqui, ó. A gente falta essa questão e essa outra aqui, ó. Falta mais umas 3, na verdade. Vamos lá, pense comigo nessa questãozinha. Dentre as atribuições do papiloscopista policial da terceira classe, estão a execução, orientação, supervisão, fiscalização de todos os trabalhos papiloscópicos da coleta. Análise, classificação, subclassificação, pesquisa e arquivamento e a emissão de parecer técnicos. Beleza. Jonas é papiloscopista da terceira classe e deseja marcar sua agenda de afazeres com cores diferentes para cada uma das funções. Isto é, deve escolher uma cor diferente para cada tópico listado. Cada um vai ter uma cor diferente. Beleza. Considerando a disponibilidade de 10 cores diferentes, quantas formas é possível que Jonas identifique os afazeres em sua agenda? Eita, os afazeres estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Preste atenção. E cada afazer deve ter cores diferentes. A questão foi muito clara. Para execução, quantas possibilidades de cores eu tenho? 10. Para orientação, 9. Aí você vai fazendo. Ó. Supervisão, 8. Aí vai diminuindo, ó, porque as cores têm que ser diferentes. Beleza? 7. Aí vem, ó. Depois, 6. 5. É só usar a lógica. 4. 3. 2. E quando chegar na última, né, emissão de parecer técnico, só sobra o quê? Só sobra uma opção. Quando eu multiplicar isso, o resultado vai ser o quê? Vai ser 10? Lógico que não. Não, vai ser um número maior do que 150. Lógico, né? A questão dessa tava na cara. Era só você fazer nada mais, nada menos do que 10 fatorial. Aí precisa calcular esse cálculo todinho? Não. Ó, mais que 150. Pronto, mais de 150. Já matou a questão. Beleza? Todo mundo sabe, né? Só se você multiplicar esses 3 primeiros aqui, ó, já dá mais que 150.
Beleza? Aí, ó. Questãozinha muito boa para vocês também, fácil, tranquila. Aí olha essa outra. Vem comigo. Em um departamento de uma empresa, existem 7 supervisores, 2 chefes, 8 auxiliares de administrativo, 4 atendentes. Para participar de uma reunião nessa empresa com as pessoas disponíveis nesse departamento, é preciso que seja formada uma comissão por um supervisor. Então vai escolher um supervisor, um chefe, um auxiliar, vou botar assim, auxiliar AX, e um atendente. Dessa forma, o total de comissões que podem ser formadas será igual a valor de comissão, a ordem de escolha não importa, você pode fazer essa questão por um método que nós chamamos de combinação. Só que como ele vai escolher um supervisor, um chefe, um auxiliar e um atendente, então você fazendo dessa forma que a gente vai fazer aqui, funciona do mesmo jeito. Porque vai ser escolhido um de cada. Então, para escolher um de cada, você pode aplicar o PFC que funciona. Quando chegar na parte de combinação, eu vou mostrar a vocês como é que faz essa questão por combinação, do mesmo jeito, tá? Então aqui vai escolher um supervisor e um chefe e um auxiliar e um atendente. Então tem um princípio multiplicativo aqui. Então quantas possibilidades tem de escolher um supervisor? 7 possibilidades. Agora se fosse assim, vai escolher 2 supervisores. Aí não tinha como fazer assim. Você tem que aplicar o quê? Combinação. Aí tem que saber a fórmula, entendeu? Mas aí nesse caso, como é um de cada, pode fazer assim que não tem errada não, viu? Vezes. Chefe, tem 2 chefes. Auxiliares, 8 auxiliares. Atendentes, nós temos 4. Aí é só multiplicar que você chega ao resultado. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Qual é o jeito mais fácil de nós multiplicarmos? Eu tenho aqui 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 7. 7 vezes 4, 28. Vai 2. Deixa eu ver se já acabou a questão. Provavelmente acabou a questão. 158 não é porque é pequeno demais. Então vai ser esse aqui, letra D. 42 com 2, 44. De fato é esse valor aí. 448. Beleza? Muito boa. Só que teve outra questão aí. Parecida com essa, rapaz. Vamos lá. Olha essa questãozinha aí. Para a produção de uma para a produção de uma propaganda a ser divulgada na televisão, será criado um vídeo. Para a criação desse vídeo estão disponíveis 3 videoclipes, 4 entrevistas, 7 desenhos animados. O número total de vídeos que podem ser produzidos utilizando-se um videoclipe, uma entrevista e um desenho será igual a... Vai escolher um de cada também, tá vendo? Um videoclipe e uma entrevista e um desenho animado. Pode fazer tranquilamente pelo PFC. Não tem errado. Por quê? Porque vai ser um de cada. Agora você escolhe 2, você escolhe 4. Aí você já tem que fazer o quê? Já tem que fazer utilizando um método de combinação que eu vou mostrar a vocês mais na frente, tá? Então temos 3 possibilidades para videoclipe e 4 para entrevista e 7 para desenho. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. 84 nós temos aqui no gabarito letra C de caveira. Beleza? Então tá aí, né? Rapaz, teve outra questão, professor? Teve outra questão no mesmo padrão. Para você ver como é importante fazer questões da banca, que ela acaba se repetindo as questões. Ó. Vem cá. Em um escritório estão disponíveis 5 cargos distintos. Devem ser atribuídos a 5 diferentes. A 5 diferentes pessoas. Então tem os 5 cargos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar para 5 pessoas diferentes. Se para cada pessoa pode ser atribuído apenas um cargo, então o número total de maneiras atribuir esse cargo a essas pessoas será igual a... Vamos botar assim, ó, pessoa 1, vamos botar as etapas sendo as pessoas. Ó. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Aqui vai ser a pessoa 4. E aqui vai ser a pessoa 5, beleza? Quantas possibilidades de cargos eu tenho de dar para a primeira pessoa? 5 possibilidades. Veja que os cargos, ó, tem que ser diferentes, porque cada pessoa vai ter apenas um cargo. Então aqui, quantas possibilidades tem? 4, né? Já foi dado um cargo para a primeira pessoa. Aqui segue a mesma lógica, 3, porque já foram dados 2 cargos. Aqui, 2 e aqui 1.
Você multiplicar isso aqui, né, ó. Primeira pessoa I, a segunda I, a terceira I, a quarta, nós teremos 120. Gabarito, letra B de balão. Beleza? Então, tá aí. Muito tranquilo. Pessoal, como é que eu sei que tem uma regra do I? Porque ele vai distribuir para uma pessoa e outra pessoa os cargos, né? I, outra pessoa e outra pessoa. Se você tentar colocar um ou aí, não vai encaixar. Entendeu? Não vai conseguir encaixar, tá? Então, fechamos aqui com essa questão, esse nosso segundo bloco, princípio fundamental da contagem. Vocês viram aí como a sua banca cobra esse assunto em prova, beleza? Então você já tem uma noção de como é que resolve esse tipo de questões, tá? Vai vir a mesma questão, professor? Não, pode vir uma questão com o mesmo contexto, né? Que utiliza o mesmo método de resolução. Para a mesma, lógico que não vai vir, porque senão é questão de recurso, tá? Mas é importante você entender. Beleza? Então, tamo junto. Daqui a pouco a gente volta agora falando de permutação, tá? Vamos juntos.